Bom dia, alunos, bom dia, famílias, tudo bem? Hoje, continuação do bloco 3, a nossa aula de hoje é a aula número 6, tá bom? Terça-feira, vamos lá. Então, olha só, a aula 6 é essa daqui, uma atividade de língua portuguesa que a gente vai utilizar o livro. Vamos colocar aqui primeiro, que hoje é dia 27/4/2021, tá bem? Então, nós vamos utilizar o livro de língua portuguesa hoje e estudar um pouquinho verbos. Antes da gente ir para o livro, vamos ler aqui o que significa verbos. Então, verbos é a palavra que indica ação, estado ou fenômeno da natureza. E aí a gente tem as atividades do livro para fazer. Vamos pegar o livro lá então. Então, olha só, esse aqui é o livro de língua portuguesa, tá? Que a gente vai utilizar na aula de hoje. O meu é um pouquinho diferente porque ele é um manual do professor, ele tem as respostas. Então, eu não vou filmar muito para vocês lerem as respostas aqui, tá bom? Vamos começar na página 42, tá bom? Vamos abrir lá. Tem uma anotação na apostila de vocês que antes de começar a atividade do livro, vocês devem pesquisar no dicionário ou na internet o significado do verbo importar. Então, pesquisem o significado desse verbo importar e escreva no caderno para daí a gente começar as atividades, tá? Então, aqui, nessa página 42 aqui, que é a primeira nossa página, tá pedindo atividades com verbo e construção de sentidos. Então, vocês vão ler aqui todas as atividades dessa página e vão responder, tá? A maioria das atividades aqui é tudo relacionado com verbos, tá, gente? Então, vocês vão realizar a atividade da página 42, a atividade da página 43. Na página 43 aqui, tá grifadinho em laranja, tem algumas ajudas para vocês responderem essas atividades, tá? Então, sempre nessas caixinhas de texto laranja tem alguma explicação a mais para ajudar vocês a responderem as atividades, tá? Então, página 42, página 43, página 44 e página 45. Essas atividades vocês vão ler e vão responder todas no próprio livro, tá bem? Aí vocês, depois que responderem, tirem fotos e podem enviar para a gente no WhatsApp das professoras, tá bom? Qualquer dúvida pode perguntar para as professoras, tá? Para finalizar a atividade de hoje, a gente tem uma sugestão de produção de texto para vocês. Então, na página 46 e na página 47, vocês vão fazer as etapas 1 e 2 apenas. Então, vocês vão ler a primeira etapa e a segunda etapa. Essa parte a gente não vai fazer, tá? Então, vocês vão fazer a primeira e segunda etapa. O que temos que fazer aqui? Vocês vão produzir um texto, tá bom? Então, olha lá. A primeira parte da produção do texto será uma pesquisa. E a segunda é a elaboração das regras de um jogo. Então, olha lá. Primeira etapa. Converse com seus pais, tios, avós sobre os jogos com que eles costumavam brincar quando crianças. Para organizar melhor esse processo, utilize a ficha a seguir. Então, vocês vão fazer como se fosse uma entrevista aqui na sua casa, tá? Com quem você tiver na sua casa aí, com seus pais, tios, avós. Então, jogos da infância deles, tá? Nome do jogo que eles costumavam a brincar, onde era jogado, as principais regras, o objetivo e os materiais utilizados. Então, essa primeira parte aqui é uma entrevista que vocês vão fazer com a sua família para poder começar a produção do texto, tá? Tem uma dica aqui, Caso você não consiga fazer essa pesquisa aqui com seus familiares, veja seguir algumas sugestões de jogos bem comuns na infância de muitas pessoas. Escolha um deles e preencha a ficha da página anterior. Então, olha lá, amarelinha, 5 Marias, caça ao tesouro e mímica. Então, se você não conseguir conversar com ninguém da sua família para fazer essa entrevista, vocês procuram na internet como jogar esses jogos aqui, tá? Agora, a segunda parte da produção de texto. Nesse momento, você deve organizar as regras do jogo que pesquisou.
Como alguns jogos podem ser mais antigos, você pode fazer adaptações do materiais, do local onde é jogado, do número de jogadores, etc. Organize o seu texto como indicado a seguir. Então, aqui tem um passo a passo de como vocês vão organizar o texto para montar, porque aqui ele só está na tabela. Vocês têm que fazer um texto. Então, olha lá. Liste os materiais necessários, a quantidade de jogadores e as regras de jogo. Para cada etapa, escreva tópicos numerados. Faça uma apresentação e coloque o título. O título pode ser o nome do jogo. Crie ilustrações para ajudar a explicar o jogo. Use verbos que indiquem orientações de forma clara e objetiva e elabore frases curtas. Então, nessa primeira parte aqui, vocês vão organizar o texto. O terceiro passo aqui, ó. Depois de finalizar o texto, retome e revise. Observe se o texto está dividido em tópicos numerados. As frases estão curtas e claras. Os verbos indicam instrução. As ilustrações estão claras e não atrapalham a leitura. Não há erros de ortografia. Então, aqui vocês vão fazer a revisão do texto de vocês para ver se vocês escreveram tudo certinho, se colocaram tudo que tinha. Só seguir a ordem aqui que vocês conseguem fazer essa parte da produção do texto. Essa última parte aqui a gente não vai fazer, tá bom? Não se preocupem. Então, hoje, a atividade de língua portuguesa foi essa daqui. Vocês têm que fazer, então, a pesquisa na internet sobre o verbo importar, o que significa. E aí vocês vão fazer as páginas 42, 43, 44 e 45 sobre os verbos e a produção de texto, que tem as dicas na página 46 e 47, tá bom? Então, a aula de hoje é só isso. Tchau, tchau e até a próxima aula.